Boa tarde. Hoje é o Dia Nacional da Saúde. E para lembrar a data, vamos falar da importância da atividade física. Segundo especialistas, o sedentarismo começa na escola, onde a prática esportiva é encarada muito mais como uma hora de lazer e recreação, quando deveria ser levada a sério. Além dos benefícios para o corpo, o exercício desde cedo melhora o rendimento na sala de aula. Alongamento, corrida, basquete. As aulas de educação física nessa escola pública de São Paulo mexem com todo o corpo e também ajudam a desenvolver a mente. Falando em terceira pessoa, o João Vitor enumera como as atividades na quadra ajudam na sala de aula. Ele parou de conversar, uma boa parte, sim. Aí ele começou a prestar mais atenção na aula, ao exercício que tem que fazer e melhorou em matemática. Além de melhorar o desempenho na escola, o esporte pode levar o jovem a ter hábitos mais saudáveis. Comendo alface, tomate, brócolis, e a minha mãe recomendou isso. Na quadra eles têm a disciplina, que tem que ter em sala de aula, com regras do que o esporte necessita que tenha. A energia que eles gastam no ginásio ajuda no comportamento na sala de aula. Olha só como estão todos atentos às lições de inglês da professora Fabiana. Tenho certeza que rende muito mais. É como se eles aprendessem melhor, como se eles estivessem mais atenciosos. Desde 1996, a educação física é obrigatória no ensino básico em todas as escolas do país. Ela aumenta a circulação de glóbulos vermelhos e brancos, facilitando o aprendizado tanto da leitura quanto da escrita e até ajuda na memória. Nunca se falou tanto de corpo e movimento na sociedade. A escola tem que tratar de conteúdos que sejam relevantes no mundo contemporâneo. Corpo e movimento, indiscutivelmente, são mais do que relevantes. Seu José mantém até hoje o hábito de se exercitar que começou na escola. E também guarda as lições que aprendeu naquela época. É importante você saber ganhar, é importante você saber perder, é importante você ter esses conceitos de esportividade, de relacionamento com as outras pessoas. Para conversar com a gente sobre o sedentarismo infantil e educação física nas escolas, nós recebemos Marcelo Silber, pediatra e neonatologista do Hospital Albert Einstein, e também Cristiano Parente, profissional de educação física e esporte. Participe aqui da nossa conversa, manda suas perguntas através da nossa página na internet e também pelo Facebook. Boa tarde, obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite hoje. Boa tarde, Adriana. Nós começamos aí com essa reportagem mostrando, né, a importância da educação física dentro das escolas. Sabemos que é uma aula aí obrigatória, mas ser obrigatória é o suficiente? Não, definitivamente não. Muito mais do jeito que ela é, né? Ela foi colocada, né, a educação física entrou na escola com alguns objetivos que fogem um pouquinho dos princípios que a gente imagina para a escola. Quando você fala em escola, você entende que existe obrigatoriamente um processo ensino-aprendizagem. Né? Então, se você tem uma aula dentro da escola em que não está ocorrendo ensino e aprendizagem, quando a aula é só voltada à execução, que é o que acontece na nossa educação física escolar, as crianças vão para lá só para jogar, e as que não gostam de jogar acabam não jogando ou se sentindo mal na aula, e você não tem esse processo de ensino-aprendizagem, você cria crianças com dificuldade de entender a atividade física como um essencial no seu dia a dia. Esse é um problema sério que a gente tem há muitos anos na escola e nas aulas de educação física. Andressa, obrigado pelo convite, né? Complementando o que o Cris colocou, muito bem colocado, por sinal, na verdade, quer dizer, o processo todo é um processo absolutamente dinâmico. A criança, ela deveria ter uma atividade física permanente. Ela deveria brincar, por exemplo, como as gerações anteriores brincavam na rua, brincavam em parques, brincavam, por exemplo, nas férias, em fazendas, em praias, tudo isso foi tirado. Isso já era um processo mais natural, né, doutor? Isso era absolutamente normal. Hoje, às vezes eu me divirto que quando as mães elas falam, vou colocar meu filho na natação, ou vou colocar minha filha no balé para ela brincar um pouquinho. Aí eu fico pensando, minha mãe nunca pagou para eu brincar na rua, né? A gente ficava brincando de queimada, de esconde-esconde, de futebol, de taco, e todos nós, né, os mais velhos... Tinha espaço para isso, né? Tinha espaço para isso. Então aí, quer dizer, você hoje tem, infelizmente, uma sociedade mais segura, mais violenta, uma sociedade que perdeu essa característica do movimento comunitário, então você fica restrito aos ambientes de escola
e clube e lugares fechados, né? Doutor Marcelo, essa questão, a importância do movimento, né? Como foi dito ali na reportagem, o movimento. Queria que você explicasse para a gente a importância disso. Nosso corpo já foi moldado para isso, não? Foi moldado. Se a gente for analisar a evolução histórica do ser humano, a gente foi crescendo e evoluindo, ganhando as formas e o tamanho que a gente tem hoje, em função da demanda física que a gente tinha no dia a dia. Caçar ou fugir enquanto você caça, carregar o alimento. O corpo foi se desenvolvendo em função dessa demanda física. E mesmo nos tempos mais modernos, onde o trabalho exigia isso, o corpo foi se adaptando. E nos últimos 400, 500 anos, que a gente começou a criar muitos mecanismos de diminuir a quantidade de movimento que a gente precisa por dia, a tendência é que em algum momento a gente pare de evoluir, o corpo pare de se adaptar positivamente e comece a se adaptar negativamente, involuindo, né? Diminuindo de tamanho, de força, de forma. E esse incentivo deve começar já na infância, então. Olha que interessante, né? O DNA do ser humano, ele foi mudado pela evolução biológica, social e econômica dele. Então, o ser humano, que nem o Cris falou, ele era um caçador. Cerca de 1.500 anos, 1.000 anos atrás, ele tinha atividades físicas, ele era lenhador, ele era carpinteiro para construir as cidades, tudo. E aí ele foi cada vez se fechando mais. Ourives, né, sapateiro, e agora as atividades, tanto nas classes mais estudadas quanto nas menos estudadas, elas são basicamente atividades paradas, de escritório, né, ligadas à mídia. Computador. Então, muito mais sedentário. Isso contraria a formulação inicial do ser humano, né? Então a obesidade, ela pode ser encarada nada mais como um desvirtuamento da evolução biológica do Homo sapiens, né? Do ser humano. O que significa uma criança sedentária, Cristiano? É diferente de um adulto? Como que é o organismo? Aí a gente entra numa questão que a gente estava falando anteriormente. Os pais dessas crianças sedentárias hoje passaram por uma educação física escolar ruim e não aprenderam de verdade a importância de se movimentar. Durante muito tempo, as recomendações dos profissionais de educação física, e essa é uma falha que nós temos que admitir enquanto profissionais, era: faz exercício porque faz bem. E aí quando a gente pega uma pessoa que vai fazer exercício, que se propõe a fazer isso, né, só com essa recomendação, e ela vai para o exercício e o exercício dói, sua, cansa, é repetitivo e te deixa dolorido. São todas sensações ruins e tem alguém falando, isso faz bem. As pessoas não entendem qual é a necessidade desse esforço e qual é o benefício que você vai ter de você fazer realmente um esforço intenso, de você se cansar e de você suar. Se você percebe como o corpo funciona, por que ele precisa se cansar nesse nível para ele continuar bem em termos de saúde, a pessoa começa a entender de um jeito diferente. Ela para de sofrer quando ela está fazendo aquela força. Um exemplo claro é, você vai fazer uma série na musculação, que o professor fala assim, você tem que fazer 10 movimentos, e a pessoa aguenta fazer 8 e ela falha, ela falha pertinho do final, ela se sente mal, porque falhar é uma sensação ruim. Quem entende de exercício e sabe qual a importância dela fazer a série no limite dela e ela falha no final, significa que ela treinou no limite. Na verdade, isso é positivo, mas a pessoa não sabe. Sim. Ela se sente falhando, ela não consegue atingir um objetivo, ela se sente mal naquela situação, ela vê outras pessoas ao lado dela que estão fortes, estão conseguindo. Então, é uma briga de sensações e sentimentos ali que a pessoa não está claro para ela qual a importância disso. E pegando o gancho levando para uma outra questão tão importante quanto essa, você colocou que a criança sedentária é tão ruim quanto o adulto sedentário. Não, é muito pior. Por uma questão aí bem médica, bem biológica, a questão da programação metabólica. Então, o adulto, ele não é desvinculado da criança que ele foi um dia. Então, se a criança, por exemplo, por exemplo, vamos pegar uma criança que não fez o aleitamento materno, o kit errado inteiro, nada de aleitamento materno, criado num apartamento, com pouca movimentação. Antigamente as crianças tinham mais irmãos e brincavam bastante, agora ela brinca pouco, assistindo muita televisão e participando de mídias sociais, comendo bastante. O que acontece? Toda a programação metabólica dessa criança vai ser de ser um adulto obeso, porque ela está acumulando muito caloria. Ou seja, ela vai ter uma resistência à insulina aumentada quando for adulta, vai ser diabética. Ela come muitos salgadinhos e chips e snacks cheios de sódio. O que vai acontecer? Tendência à hipertensão depois, ou seja, vai ser um adulto diabético, hipertenso, provavelmente obeso.
justamente a pergunta aqui do Samuel Fagundes Malta, né? O sedentarismo infantil pode trazer problemas no futuro? Quais? Que doenças podem ser evitadas com a prática de exercício ainda na infância? Hipertensão arterial, diabetes, síndrome metabólica, quer dizer, isso para começar, né? A gente poderia, obviamente, correlacionar com um monte de outras doenças. E os problemas psicológicos também, né? De não ter um corpo como a mídia e se divulga em todos os meios de comunicação, os problemas emocionais em relação a encarar a atividade física ou não. Um outro problema é a falta de ganho de massa muscular. Falando dessa questão emocional, a reportagem trouxe exatamente, não é só para o físico, tem um ganho aí até no rendimento escolar. Para o rendimento escolar. E a saúde, ela tem que ser entendida como um processo complexo. Saúde do corpo, mas saúde da mente também, né? Não adianta o corpo estar saudável e a mente está... Agora, Cristiano, você colocou que não tem, hoje, como a aula de educação física é dada nas escolas, não é a forma ideal. O que é uma aula de educação física ideal dentro das escolas? Se você entender um pouquinho do processo de ensino, aprendizagem de habilidades e tudo mais, a gente vai entender que o modelo de se fazer movimentos durante a aula de educação física não é um modelo bom. Para alguém aprender uma habilidade efetivamente, todos os estudos falam que uma criança precisa repetir aquela habilidade pelo menos 10.000 vezes para aprender aquela habilidade no nível de competir ou de jogar algum esporte em nível competitivo. 10.000 vezes. Agora você imagina que 40 minutos por semana, ou 2 vezes de 40 minutos, um professor com 40 crianças junto e um espaço para que vai ter uma bola rodando. Quantas vezes cada criança vai encostar na bola? Se é isso que a gente está querendo ensinar ali, né? Vamos ensinar a jogar. Não é esse o caminho. Ali é a hora de você ensinar como que se aprende, você quer melhorar a sua habilidade? Então, em algum momento, você precisa repetir muitas vezes o seu chute. E a escola teria a obrigação também de trazer a família para isso. Então, por exemplo, por que não no fim de semana o pai, a mãe e a criança, ou os familiares, ou os cuidadores da criança, ou seja, quem for, por que não fazer um passeio de bicicleta? Por que não fazer uma caminhada no fim de semana? Em vez de se acordar e eventualmente se ficar na televisão, almoçar e ir para casa da avó, que é uma... Olha só, por falar em incluir a família, veio um comentário aqui da Silvana Nobre, ela diz o seguinte: na escola do meu filho não tem educação física, ele está no 4º ano. Ele estava acima do peso, pois tem 9 anos, estava pesando 59 quilos. Em um mês perdeu 4 quilos fazendo caminhada 3 vezes na semana, alimentação saudável e sem passar fome, ela coloca aqui. Ele não brincava nada em casa, pois é perigoso. E agora, assim, acompanhando ele nas atividades, até eu emagreci junto brincando no parque com ele. Não há... Mesmo que a gente colocasse a educação física ideal na escola, 2 horas por semana... Muito pouco. É muito pouco. Às vezes as crianças de classe média, média alta, as mães com poder, ou as famílias com poder aquisitivo maior, né, Andressa, colocam em atividades como as já citadas aqui e acham que resolveram o seu problema. Mas não adianta a criança se exercitar 2 vezes por semana. O que é o ideal, então? Qual que é uma frequência ideal para a criança? Brincar muito. Todos os dias. Todos os dias, o tempo todo. Andar de bicicleta, correr, nadar, se exercitar, brincar em conjunto com brincadeiras como a gente brincava, né? Jogar queimada, jogar futebol, vôlei. A atividade física ela não precisa ser só sistematizada, ela pode ser a atividade do dia a dia, né? As modalidades, as aulas, elas é um modelo de atividade física, mas brincar, se movimentar no seu dia a dia, caminhar para a escola, né? Os pais antigamente levavam, vamos caminhando para a escola, essa escola. Hoje todo mundo vai de carro por causa de violência, distâncias e tudo mais, então menos movimento ainda. E o pai que caminhava junto com a criança para a escola também faz menos movimento. Eu pergunto para os pais que estão nos assistindo e para as mães, vocês brincavam de esconde-esconde na rua? É verdade. Vocês brincavam de queimada na rua? Seus filhos já brincaram de queimada ou já brincaram de esconde-esconde na rua? Olha aqui, o Pedro Hélio Cavalcante, de Pernambuco. Eu não tinha o costume de me exercitar, mas na última semana tive graves problemas na pressão arterial, fiz vários exames e já comecei dieta e atividades físicas. Aí ele coloca aqui, eu só tenho 17 anos. Olha só, né? Aí você vê que isso daí, com 17 anos para ele já estar com esse tipo de problema, é um problema que já vem há alguns anos, começou com ele muito criança. Começou com ele bebê, provavelmente. Eu sempre falo, qual que é isso para os pacientes que são, né, que têm sobrepeso ou que são nitidamente obesos, eu falo, a grande vantagem, tem a desvantagem e a vantagem, brincando entre aspas. A desvantagem é que você vai precisar fazer isso a vida inteira. E a vantagem é que você vai fazer isso a vida inteira. Eles riem, né? Porque você vai poder, aos 17 anos, se descobrir
descobrir os limites do teu corpo, descobrir as vantagens da atividade física e de quebrar o sedentarismo na tua disposição, no teu bem-estar, na tua qualidade de vida, e você pode levar isso para a tua vida então, inteira. Nessa questão da qualidade de vida, uma coisa leva a outra, a atividade física leva a uma alimentação saudável nessa idade? Os estudos falam que as pessoas que fazem atividade física são muito mais propensas a cuidar da alimentação do que o oposto, do que quem faz dieta pensar na atividade física. Então, o grande caminho para a mudança de comportamento, para a mudança da saúde da sociedade é a atividade física. Eu falo que a atividade física é que nem tomar banho. Você toma banho todo dia, você escova dente todos os dias. A atividade física você tem que fazer todos os dias, porque seu corpo precisa, do mesmo jeito que ele precisa tomar banho todos os dias, ele precisa se movimentar num ritmo um pouquinho maior do que o que a gente está acostumado, que a média da população faz. Perfeito. Nada a acrescentar. Agora, obviamente, a gente não pode subestimar também o poder da mídia em cima das crianças, né? Que infelizmente ficam nas mídias sociais, nas televisões, nos videogames, nos iPads, hoje nos telefones celulares, grande parte do seu tempo, e eles sofrem uma ação direta dessa mídia para que eles consumam, né, determinados tipos de alimentos, absolutamente inadequados para um bom desenvolvimento, tanto de peso e altura, quanto em termos de proteína, gordura, carboidratos, tudo. E essas crianças acabam, algumas, mesmo tendo um direcionamento saudável de atividade física, elas acabam tendo um direcionamento alimentar errado. As coisas trabalham em conjunto, né? Mas a gente tem que ver todos os outros aspectos também. Continua daqui a pouquinho essa conversa aqui, vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Nós já estamos de volta com o JC Debate. Hoje, Dia Nacional da Saúde, nós conversamos sobre o sedentarismo infantil. Com a gente aqui o pediatra Marcelo Silber e Cristiano Parente, profissional de Educação Física e Esporte. Os pais de crianças fofinhas têm que ficar alertas. Rosto redondo, bracinhos roliços e barriguinha saliente podem indicar um problema mais grave. A obesidade, uma epidemia mundial que só aqui no Brasil atinge 15% das crianças entre 5 e 9 anos de idade. Gabriel já foi dono de bochechas rechonchudas. A família acha, ai, que gracinha, né? Ai, ele é tão fofinho. Então, assim, se você realmente não tem aquela questão do pediatra marcando, você não vai perceber no dia a dia que seu filho está realmente ganhando muito peso, né? Um estudo feito na Inglaterra mostra que pais de crianças obesas não reconhecem que seus filhos estão acima do peso, a não ser em casos extremos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todo ano quase 3 milhões de pessoas morrem com problemas decorrentes do excesso de peso. Por isso, os médicos chamam a atenção dos pais. Crianças gordinhas têm mais chances de serem adultos obesos. O primeiro passo e mais importante é os pais reconhecerem que os filhos precisam emagrecer. O segundo é mostrar para a criança o que a reeducação alimentar pode melhorar na vida dela agora. Não adianta você dizer para uma criança, você tem que emagrecer porque senão com 50 anos você vai ter um infarto. Isso não vai mudar absolutamente nada. Agora, se você disser para ela, você vai emagrecer porque você vai se sentir melhor, você vai conseguir fazer as atividades de educação física melhor, isso muitas vezes consegue convencer. Com o esporte e alimentação regrada, os quilos a mais de Gabriel deram lugar ao bem-estar. Antes eu ia brincar com os meus amigos, eu não conseguia correr, toda hora eu ser pego, não pega. E agora não, eu consigo correr melhor e tenho mais pique também, tenho mais fôlego. Pois é, né? E tá aí de novo, né, o exemplo dos pais para mudar essa mudança de comportamento, não é? Os pais são um espelho para a criança, né? Um pai sedentário que fica o tempo inteiro em casa no computador é a referência principal do filho, né? O Dr. Marcelo pode falar melhor que ele tem contato com pais e filhos desde que nascem, né? Mas uma outra questão importante também das crianças obesas, o modelo bebê Johnson, ele é bonitinho, né? O bebê gordinho, ele é bonitinho. O adolescente gordinho não é bonitinho. E é incrível como os pacientes, hoje o mundo obviamente mais globalizado, recebemos pacientes que vêm às vezes dos Estados Unidos, da Europa, de países asiáticos como Malásia, Singapura, e essa cultura da criança gorda não existe mais, Andressa. Mas no Brasil ainda existe. A criança com 1, 2 anos gordinha ainda é valorizada pela sociedade. Às vezes em propagandas, em comerciais e de outras maneiras. E justamente chamar a atenção dos pais para esse assunto, no sentido, como reconhecer que a criança está acima do peso e não é bonitinho, né? Como foi dito aí na reportagem. Toda mãe e pai que já levou seu filho na unidade básica de saúde, no seu pediatra, sabe que tem a curvinha de crescimento, que tem os percentis de peso e de altura, a gente sempre correlaciona. Os pais, a eles são oferecidos
fornecidas essa informação, mas que nem o Cris falou, isso não está no DNA deles, né? Então eles sabem que a criança está acima na curva, mas na cabeça deles o filho dele não está obeso. Tem uma outra consequência, né, que é essa questão aí das crianças gordinhas, que muitas vezes sofrem discriminação, mesmo ali na aula de educação física, né, que é ela que vai ser deixada de lado, não é, Cristiane? O modelo de educação física acontece exatamente isso. E é um modelo que a gente derivou dos Estados Unidos, que é um modelo que o que vale é o cara que é muito bom, esse é muito valorizado, aí ele ganha bolsa para progredir na escola e para a faculdade, até para o profissional. E o que não é muito bom é deixado de lado. É discriminado, quando deveria ser o contrário. Esse é o que mais precisa aprender, é o que mais precisa de informação e de mais cuidado. O que não sabe, o que tem pouca habilidade, porque ele é o que vai ter mais dificuldade em encarar a atividade física. E o que acontece com esse adolescente ou com essa criança, Cris? É ele que mais vai para a mídia social, Andressa. Ele é que mais vai para a televisão, ele que mais vai para o videogame. E ali ele se esconde, né? Ciclo vicioso, né? Ali ele se esconde, ele vai se esconder. E lá ele pode se destacar sendo bom no videogame. Exatamente. É justamente essa preocupação aqui que eu estou vendo aqui por falar, né, em mídias sociais, no Facebook. Então, o Jefferson Bruno, o mundo virtual de hoje tem uma grande parcela no sedentarismo infantil. É a tal da cyberdependência, doutor Marcelo? E a cyberdependência, ela cria, além de todas essas dificuldades, ela cria a perda das habilidades sociais dessa criança. Então, essa criança, ela não sabe se comunicar direito, ela não sabe escrever direito, ela não vai poder se exprimir de uma maneira adequada. Imaginem essa criança cyberdependente entrando no mercado de trabalho daqui, por exemplo, 10, 15 anos. Ela não vai estar preparada, porque, obviamente, ela não vai poder ser um bom médico, um bom professor, um bom jornalista, não vai poder ser boa nada, porque ela não vai ter nenhuma habilidade social na profissão dela. Habilidade social que tem a ligação com o esporte, né, direto, Cristiano? Né? O que o esporte traz nesse sentido? Eu não diria nem o esporte, mas eu diria o envolvimento com a atividade física no geral, né? O esporte, quando a gente pensa em competição, tem gente que não gosta disso. E a gente tem que respeitar também, né? Tem gente que não quer competir e não é por isso que a gente vai colocar, não, competir é importante. Competir não é importante. Você não gosta de competir e por isso você não vai fazer atividade física? Não precisa competir. Você pode fazer atividade física, conviver com outras pessoas. E o ambiente de atividade física, ele promove essa convivência de maneira mais fácil. Se é competindo ou não competindo, o que vai agradar cada um, não faz diferença. Tem que ser um ambiente que você goste. Conviver com outras pessoas, se marcar um horário para vocês fazerem atividade física junto, um estimula o outro, é um processo de evolução contínua. A gente vai vários grupos de corrida. Por que as pessoas se juntam para correr? Porque o exercício é difícil fazer sozinho, né? E é bom compartilhar a experiência. Agora, ainda nessa questão da tecnologia, né? Nós sabemos aí quais os perigos, mas ela está aí, então é importante dosar. Edmar Silva Brusca, meu filho tem 6 anos, eu sempre procuro dosar tecnologia e atividades físicas. Como buscar um equilíbrio? Proibir não é o caminho, né, O equilíbrio doutor? é ela tendo a criança absoluta dimensão de que tudo é importante e que tudo pode ser feito, né? Então essa criança ela tem que se alimentar de uma maneira adequada, ela tem que brincar, ela tem que ser estimulada a atividades físicas na natureza. Mas uma frequência, por exemplo, durante o dia, quanto que eu posso deixar meu filho ali na frente do computador, que as pessoas gostam, né? Olha, os pais me perguntam isso muito no consultório, eu dou uma resposta bem direta, né? Quer dizer, 1 hora por dia. 1 hora por dia para mim é suficiente para você ver um programa de televisão que você gosta, para você brincar no iPad, para se você quiser jogar um pouquinho de videogame, acho ótimo. Agora, se jogar videogame, tem esses games aí que as crianças se exercitam, tem, assim... É uma ideia. Em termos, assim, de resposta... Uma das ideias foi pensando nisso, né? Falou assim, as crianças estão ficando sedentárias, vamos tentar colocar o exercício dentro dos videogames. Uhum. É uma alternativa que só vai funcionar para algumas pessoas e para algumas crianças. Porque ali falta a informação também, né? Vira um movimento só pelo jogo e não um movimento pensando no exercício e no bem-estar que aquilo está gerando para a criança. Ela está fazendo porque ela quer vencer o jogo. E aí, a hora que ela vence o jogo, acabou o estímulo para ela continuar. E é importante, quer dizer, ninguém é contra, obviamente, hoje em dia, de que a criança, por exemplo, participe depois de uma determinada idade, monitorizada pelos pais, de uma rede social, ou que ela tenha parte do aprendizado, por exemplo, junto com a mídia eletrônica. Ela pode usar, por exemplo, os iPads, os computadores, para fazer uma busca digital, que nem nós fazíamos nas enciclopédias de antigamente, né? Todos nós crescemos e fazíamos pesquisas em enciclopédias. Hoje as ferramentas digitais estão aí para as crianças aprenderem. Ou seja, obviamente a gente não está querendo que ela mude, né? Que ela seja um ET, né? Que muitas vezes os pacientes falam, eu só quero que eu seja um ET. Não, eu quero que você faça tudo, né?
Agora, as pessoas estão colocando aqui que sim, entendem a importância da atividade física, mas a Silvana Lima diz assim, mas como deixar nossas crianças na rua com essa falta de segurança? Antigamente não existiam tantos carros, hoje tem a questão da violência. É a mesma questão colocada aqui pelo Williams Rafael. Acha importante a atividade, porém, com essa violência, né? Vamos responder, como fazer? Silvana e Williams Rafael? Isso. Não sei a cidade que vocês votam, que vocês moram, mas vocês moram num bairro, esse bairro está dentro de uma cidade, vocês devem ter votado em algum vereador, vocês têm que pressionar os serviços públicos de vocês para que criem espaços comunitários em que as crianças possam brincar, possam se desenvolver, possam adquirir habilidades físicas. Ou seja, se a sociedade não se mobilizar para isso, não vai vir um presente do céu. A sociedade hoje está sim mais violenta. Não dá para brincar na rua? Não tem problema, vamos brincar numa praça. Ah, tem violência? Vamos colocar policiamento nessa praça. Ou seja, nada impede de nós buscarmos espaço para podermos nos Agora, exercitar. enquanto isso não acontece assim da maneira ideal, tem alguma alternativa? Eu acho que o espaço da escola, não durante a aula de educação física, que é a hora de aprender sobre exercício, sobre corpo, sobre atividade física. Mas o espaço da escola fora do período de aula é um espaço bom onde a gente pode pensar nisso. As crianças que estão estudando amanhã no período da tarde terem o espaço da escola para fazerem atividade, é um espaço bom para a gente tentar resolver esse problema que precisa ser mudado, que está bem claro o que o Marcelo falou. A gente precisa de espaços públicos para as crianças poderem fazer isso com segurança. Foi um recado importante que eu estou vendo, assim, uns programas para cá, os convidados têm dado esse recado de cobrar do poder público. E nos fins de semana, né, Andressa? O sábado e o domingo não são dias que você... A semana não são só 5 dias, quer dizer, essa escola ela pode ser utilizada no fim de semana para atividades comunitárias, de família e esportivas. Nosso tempo está acabando, um recadinho final aí, o que faltou dizer? Eu acho que isso, assim, os pais cobrem os seus professores de educação física e as escolas para ensinarem seus filhos sobre corpo e exercício e movimento. Seu filho não tem caderno de educação física, ele tem de matemática, obrigue o professor da escola a ensinar conteúdo para ele que ele precisa escrever e lembrar sobre isso. Doutor. Pais, vocês são, que nem o Cris falou, o exemplo da vida dos seus filhos. Vocês são os ídolos deles e as mulheres as ídolas, né? Pratiquem atividades físicas, levem os seus filhos para fazer uma caminhada, para andar de bike, para bater uma bola, no esporte que vocês quiserem. Se não gosta de esporte, vai fazer yoga com o seu filho, vai fazer tai chi chuan. Existe um mundo, uma infinidade de atividades físicas que podem fazer com que você se sinta melhor e transformando assim a vida da sua família inteira. Muito obrigada por esse recado aqui hoje. Obrigado, Luiz. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. E o JC Debate fica por aqui. Entre na nossa página na internet, cmais.com.br/JC Debate. Uma ótima tarde para você.